Então eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos neste momento e que assim possamos respirar bem fundo e sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. E através dessa experiência de respiração, possamos sentir todas as energias benevolentes trazidas pelos nossos companheiros espirituais e possamos assim agradecer ao Pai pela vida e assim possamos nos ligar ao nosso anjo de guarda, o nosso amigo de todos os dias, que está sempre do nosso lado e que nos traz até aqui na noite de hoje. Que possamos assim nos ligar à nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe bendita de amor, que nos envolve no teu manto azul e através desta luz que ela compartilha conosco, ela nos fala que possamos nos desvencilhar de toda e qualquer dificuldade que estamos enfrentando. Através deste amor de mãe, vamos chegando até Jesus, esta luz maravilhosa que nos envolve neste momento. E assim, a este Mestre, vamos agradecer por ter nos deixado o seu Evangelho de amor, seu Evangelho de luz. E pedimos licença, Mestre, para que possamos falar no teu Evangelho na noite de hoje. Que possamos ser muito mais do que repetidores do seu Evangelho, mas sim experiências vivas por onde quer que passemos. E assim vamos nos ligando ao Pai de nossas vidas e a esse Pai, vamos agradecer pela oportunidade que estamos tendo nessa encarnação bendita. Oportunidade esta que nos envolve com toda a sabedoria que temos, que possamos, Pai, fazer as melhores escolhas e através de Ti, vamos proferir a prece que seu Filho Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite, tem lugar aqui? Hoje, o tema do Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30, e em Lucas, capítulo 19, versículos de 12 a 26. E nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 6. E nós vamos encontrar também em Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schudel, tá? É um livro que também fala sobre todas as palavras de Jesus. Primeiramente, nós vamos refletir sobre parábolas. O que seria parábolas? Parábolas, segundo a literatura, é uma narrativa breve qual é o fundamento, o objetivo de se escrever parábolas? É com o objetivo de passar um ensinamento. E as parábolas sempre trabalham com o cotidiano daquelas pessoas das quais o autor quer envolver. Então, por que Jesus falava para os seus discípulos, passava ensinamentos não só para os discípulos, mas para as pessoas a quem estava ao seu redor, através de parábolas? Por quê? Porque as parábolas, elas podem ter diversas interpretações, depende da forma com que aquele que ouve a interpreta.
Então, Jesus sempre trabalhava com o cotidiano daquelas pessoas simples que viviam da colheita, da pesca. Então, ele sempre falava, puxando para o lado cotidiano dessas pessoas. Então, ele usa a palavra servo ou senhor. Em algumas escrituras nós vamos ouvir servos ou senhor. Então, um homem, tá? No caso, servo é aquele que servia e o senhor é aquele que era o dono, né, das terras. Então, um senhor saiu de viagem e chamou os seus servos, que no caso eram em 5, né? E confiou-lhes os seus bens. A um, né? Na verdade, ele deu a 3. A um ele deu 5 talentos, e a outro 2 e a outro 1. Então eram 3 servos, ele deu 5 para um, ele deu 2 para outro e deu 1 para o seu último. E ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então ele deu os seus talentos para esses 3 servos, de acordo com a capacidade de cada um, para cuidar desses talentos. E ele disse: em breve eu voltarei, né? E queria que vocês prestassem conta do que foi feito desses talentos. Então, na verdade, o que ganhou 5 talentos, ele fez multiplicar esses talentos. O que ganhou 2, também multiplicou. E o que ganhou 1, fez o quê? Enterrou esse talento. Então, quando esse senhor retornou, ele quis que os servos prestassem contas do que foi feito com os talentos que ele confiou a esses servos. Então, o que deu 5 talentos chegou a ele e trouxe mais 5, ou seja, multiplicou. O que a ele deu 2, multiplicou e deu mais 2. E o último servo a que ele deu 1, ele disse: o Senhor me confiou um talento, porém eu tenho ouvido falar que o Senhor é bastante severo e rígido. Então eu fiquei com medo e eu enterrei o seu talento. Mas eu estou lhe devolvendo da mesma maneira com que o Senhor me deu. Está aqui. Eu cuidei do seu talento. Eu não fiz multiplicar, mas eu também não o perdi. E aí o Senhor ficou bastante bravo com ele e falou: os outros multiplicaram aquilo que eu dei e você o enterrou por medo. Então, não és um servo a quem eu devo confiar, não és um servo a quem eu devo tratar, né? Dar a cuidar dos meus talentos. E aí ele fez o quê? Ele ficou bastante bravo com esse servo. Então, primeiramente, Jesus falava para todas aquelas pessoas das quais o ouvia. E ele tinha uma forma bastante... é um espírito muito evoluído, então ele tinha uma forma, ele tinha uma sabedoria imensa, ele sabia como envolver a cada um. Então, primeiramente, nós vamos analisar esta parábola. Jesus nos fala sobre os talentos. Talentos esses que todos nós temos, porque o nosso Pai nos ama tanto que Ele nos dá a cada um de nós os nossos talentos, que são de acordo com a nossa capacidade de absorver. Então, muitos de nós temos talentos para a música, para a dança, para os trabalhos manuais, outros para a oratória, outros, todos nós temos os nossos talentos. Só que o que Deus quer de nós? Ele nos dá esses talentos, porém Ele quer que nós coloquemos em prática, que nós fazemos multiplicar esses talentos. E de que forma? Através do nosso trabalho, através da nossa dedicação
pelo nosso irmão. Então nós vamos fazer multiplicar esses talentos de acordo com a nossa capacidade. Então, de acordo com a nossa capacidade, Deus espera de nós que nós multipliquemos os nossos talentos. Mas o que nós fazemos com os nossos talentos? Uma reflexão que devemos fazer. Aquilo que Deus nos dá e o que nós estamos fazendo com eles, na verdade, Acordamos todos os dias e temos todos os dias a nossa missão. Enquanto estivermos encarnados neste plano, nós temos que cumprir aqueles desígnios que Deus nos confiou e que nós também pedimos, imploramos por essa encarnação bendita. Então, que nós, através de nós mesmos, nós gerimos a nossa vida. E não adianta nós estarmos sempre culpando as outras pessoas por aquilo que nós não estamos fazendo. Como o Senhor que confiou um talento para o servo, e o servo, pela visão do Senhor, foi um servo infiel. Então nós não devemos ser servos infiéis de Deus, porque quando nós não multiplicamos os nossos talentos, quando nós não colocamos em prática, nós estamos fazendo o quê? Enterrando a nossa capacidade, da qual todos nós temos. Então, nós é que gerimos a nossa vida e devemos multiplicar os talentos que ganhamos de graça do nosso Pai. E aí, em seguida, pela parábola, o que acontece com o Senhor? O Senhor deixou os talentos e saiu de viagem. Um dia nós também viajaremos. Nós não vamos ficar neste plano eternamente. Um dia nós vamos desencarnar. Então, a nossa vida, ela é momentânea. Ela é imediata, ela é momentânea. Então, nós devemos pensar a respeito. O tempo é curto. E nós temos a nossa missão, sim. Nós temos algo a fazer aqui. Por isso estamos aqui. Senão nós não estaríamos. Então nós temos o nosso tempo, que é curto, e a nossa missão a cumprir. Então devemos refletir a respeito disso. Porque um dia nós também não estaremos mais aqui, não é? E aí o Senhor, que é quem? Que é o nosso Pai. Ele vai nos perguntar um dia: o que fizestes dos talentos que eu lhe dei gratuitamente? E aí nós devemos prestar contas também. E é isso que Jesus nos adverte. E quando a gente fala, eu não cumpri a minha missão, pois eu tive medo. Então, assim como o servo que teve medo, nós também temos medo. O medo faz parte da nossa vida, da nossa encarnação. Nós somos espíritos ainda buscando a nossa evolução. E muitas vezes nós temos medo de muitas coisas. Medo de começar um novo trabalho. Medo de às vezes dar uma opinião e nos colocarmos diante de algumas pessoas. Então, às vezes nós enterramos o nosso talento também por medo. Mas o medo faz com que nós tenhamos o quê? Falta de decisão. Nós temos que decidir. Por quê? Porque Jesus nos ensina a falarmos sim quando temos que falar sim, e não quando tivermos que falar não. Jesus nos fala que nós devemos ter decisão. Então, no Evangelho, Jesus nos fala que sejamos pessoas decididas. E o medo nos acovarda muitas vezes. Nós perdemos a oportunidade de decidir. E aí, por medo de fracassar, a gente enterra às vezes a nossa vida.
nós enterramos os nossos talentos e através deles nós enterramos a nossa vida, por medo de enfrentá-la, por medo de estarmos à frente, de estarmos ali decidindo. Então, assim como esse servo, nós nos acovardamos. E é isso que Jesus nos adverte hoje, para que nós tenhamos decisão na nossa vida, que nós aprendamos a decidir no momento certo, quando precisamos decidir, e a falar as coisas quando temos oportunidade de falar e não nos calar, porque através da nossa fala, nós também estamos fazendo com que as pessoas nos ouçam, com que também a nossa vontade seja ouvida, mesmo que não seja a nossa vontade aquela que seja uma opinião de todos, mas que possamos ter voz sempre, que possamos decidir sempre. E a parábola de hoje nos adverte sobre isso, um momento de decisão. Devemos ter também alvo, né? Por quê? Porque quando a gente tem um alvo, um objetivo a seguir, nós estamos buscando desenvolver o nosso talento. Então, muito de nós nos vitimizamos. Muitos de nós achamos que somos vítimas de várias situações. Isso faz parte da nossa pequenez espiritual, porque nós somos espíritos ainda que habitamos um planeta de provas e expiações. E ainda nós temos essa pequenez de compreender, de visão, né? Porque Jesus nos fala, quanto mais conhecemos a verdade, mais nos libertamos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, estamos livres quando conhecemos a verdade. Que verdade é esta? A verdade que muitas vezes nos foi ocultada, né? Anos e anos nós não conhecemos a verdade, nós tivemos a verdade ocultada. Hoje, nós temos a compreensão de tudo, nós compreendemos várias coisas. A espiritualidade vem nos ensinar várias coisas, e aí nós compreendemos. Então, nós precisamos ter objetivo. Só que Jesus nos adverte, muitas vezes, através das nossas ações, da nossa imperfeição, nós buscamos o quê? Nós buscamos o sofrimento e a dor. Por quê? Porque as nossas ações é que vão articular o que somos. Então devemos agir corretamente para que as pessoas nos vejam como pessoas que agem, que decidem. E às vezes buscamos a dor através da nossa busca pelo nosso egoísmo, de querermos as coisas do nosso jeito, nós encontramos a dor. Só que a dor, ela nunca é a primeira opção de Deus. A dor, ela só aparece quando todas as outras opções falharam. Então Deus nos ama tanto que Ele nos dá várias oportunidades de reencarnar em vários planos, para que nós possamos então evoluir. E através das nossas encarnações, nós vamos buscando as nossas paixões e vamos encontrando abismos que vão gerar as nossas dores. E aí, nós pedimos e suplicamos ao Pai para que tenhamos nova oportunidade, que é a nova encarnação, para que possamos encarnar de novo, para que possamos mudar algo que negligenciamos. E aí nós temos a oportunidade de reencarnar de novo. Então, através dessa encarnação, nós trazemos as nossas expiações, que muitas vezes são as dores que devemos que suportar para que a gente possa evoluir. Mas a dor, ela nunca é a primeira opção. Ela sempre vem depois de muitas outras opções terem falhado. E Jesus nos adverte.
E o importante é que nós cumpramos a nossa missão, que nós possamos cumprir a nossa missão. Isto é importante para nós. Assim como Paulo de Tarso nos fala: cumpri a minha missão, fiz o que pude e guardei a minha fé. Então que nós possamos fazer assim como Paulo nos fala, possamos cumprir a nossa missão e guardar a nossa fé, que é algo, é um talento que nós trazemos, que é a nossa fé, para que nós possamos desenvolver esta fé todas as vezes que a dor vier nos visitar. Que possamos ter esta fé viva dentro de nós, essa crença em Deus porque Ele nos ama. E aí, abandonar as velhas práticas. Por quê? As velhas práticas que nós trazemos durante muitas e muitas encarnações. Aquelas velhas práticas que nos aprisionou por muitos e muitos anos. Que não deram certo e que nós muitas vezes insistimos em fazer. Aquilo que nós já aprendemos que não devemos fazer, mas a gente continua fazendo. Então, para que nós possamos ter sucesso na nossa missão, na nossa encarnação, vamos, na verdade, lembrarmos de Jesus. Jesus que há mais de 2000 anos, Deus nos enviou. Este mesmo Jesus, que é o representante de uma doutrina sábia e consoladora, ungida de amor, é a única capaz de nos salvar e que observamos por toda parte. E aí, nós devemos acreditar nesse Jesus que hoje nos convida para que mudemos os nossos hábitos e que nós não enterremos os nossos talentos, porque nós temos muitos, que nós sejamos o protagonista da nossa vitória, que possamos fazer de novo, recomeçar e sempre, assim como o dia recomeça todos os dias, que possamos renascer todos os dias com propósitos e com ideias para que possamos mudar aquilo que um dia enterramos, né? Que Jesus nos fala, assim como o servo enterramos os nossos talentos, que possamos fazer sempre o melhor. Então vamos refletir a respeito desta parábola e vamos nos envolver no Evangelho de Jesus. E aí, neste momento, eu convido a todos nós para que fechemos novamente os nossos olhos e assim possamos ser envolvidos nesta paz, nesta harmonia e neste Pai que fala conosco neste momento, para que possamos ouvir o seu Filho Jesus, que está nos convidando para uma nova vida. Jesus nos envolve com o teu amor, com a tua luz, e assim possamos pedir licença para levarmos esta luz aos nossos lares e ao chegarmos lá, envolver todos aqueles que lá habitam, para que eles possam sentir assim como nós, esta paz, esta harmonia e este envolvimento. E assim, agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade que tivemos na noite de hoje. Agradecemos por ter sido nós os convidados para estarmos aqui, para ouvir o Evangelho de Jesus. E assim como agradecimento, vamos proferir a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus, que Jesus nos envolva, e possamos voltar para os nossos lares fortalecidos e amparados.